a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, bom, Senhor Deus, é poder estar na tua casa, juntamente com o teu povo, celebrando ao Senhor o culto que é devido ao teu nome. Bom é poder ler a tua palavra publicamente, meditar nas tuas promessas, na orientação e no ensino da tua palavra, Senhor. Bom é poder cantar as tuas maravilhas, teu ser, o que tu és e o que tu tens feito na nossa vida. Bom poder, Senhor, é poder confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas, a nossa condição de seres humanos caídos e pecadores, e sermos acolhidos na tua presença, termos os nossos pecados perdoados, termos, ó Senhor Deus, a nossa vida restabelecida com o Senhor, em comunhão contigo. Bom é poder saber que somos acolhidos na tua presença por causa da graça do Senhor, por causa da suficiência do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Louvado seja o teu nome. Bom também, Senhor, é parar para ouvir a tua voz. Bom é parar para atentar ao ensino da tua palavra. E nesse momento agora, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, que foi aberta, que foi lida. Senhor, dá-nos entendimento da tua verdade, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e aplique essa palavra ao nosso coração, para podermos crescer diante dela, para podermos sermos aperfeiçoados pelo teu Espírito, para podermos ser maduros, ó Senhor Deus, como igreja do Senhor, e ser forte para não ser levado por todo o vento de ensino e de doutrina. Abre nosso entendimento, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos em oração, no nome e por amor de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Pai querido. Amém, Senhor Deus. Temos, pois, então, procurado expor essas cartas pastorais que datam da década de 60 do primeiro século da era cristã, quando o apóstolo Paulo estava livre pelo fato de ter Roma sido incendiada e sua fuga de alguma forma facilitada, e ele estava então escrevendo a Timóteo, pastor na Ásia, na cidade de Éfeso, principal cidade, capital da Ásia Menor, onde Paulo, de passagem, percebeu alguns problemas naquela cidade e deixou ali Timóteo para resolver essas questões, para fortalecer a igreja, para não permitir que nada de mal pudesse desviar a fé, a atenção da igreja. E Timóteo então seria a pessoa que daria à igreja conserto, consistência, para que ela continuasse sendo uma igreja forte, vibrante, e não fosse conduzida ao erro e aos enganos do inimigo. Paulo detectou algumas pessoas que estavam ensinando
o que não devia, e Timóteo ficou ali para admoestar a essas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina que não aquilo que fora ensinado pelos apóstolos, recebido por eles do próprio Jesus, do qual Paulo instruiu a igreja ali em Éfeso. O apóstolo Paulo exorta Timóteo a ter cuidado para que a sua vida como ministro não se desviasse, como de alguns outros ministros, que ele cita até nomes, como Emineu e Alexandre, os quais ele diz: entreguei ao próprio Satanás para que não mais blasfemem. Se desviaram a ponto disso acontecer. E Emineu e Alexandre eram pessoas então conhecidas de Timóteo, de Paulo, da equipe missionária, e que por algum motivo se perderam na sua caminhada cristã. O apóstolo detecta outro problema na igreja, do qual orienta Timóteo a instruir a igreja e resolver esses problemas, no que diz respeito a um ódio, a um ressentimento crescente no coração dos homens e da igreja em geral, por causa da perseguição que começara a existir de forma oficial do próprio Império Romano contra os cristãos. E muitos homens estavam pagando com a sua vida. E a igreja estava alimentando esse ressentimento contra essa injustiça, contra a difamação e a perseguição e as calúnias e as injúrias promovidas por Roma contra o cristianismo. Paulo percebeu que a igreja estava alimentando esses sentimentos de ódio, de rebelião, e orienta a igreja a que a melhor arma que eles têm para usar, a fim de mudar essa realidade dura da perseguição contra a igreja, não era a insurreição, não era uma revolução contra o Império Romano, que era loucura. Forte aparato militar romano não seria batido por um punhado de cristãos insatisfeitos. Vocês têm a oração a seu favor para mudar essa realidade. Orem então a Deus em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Se portem de forma que a vida de vocês possam causar diferença no meio dessas pessoas. Evitem as coisas fúteis, as vaidades, se vistam com temor diante de Deus e dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorificar a Deus. O apóstolo Paulo detectou também um terceiro problema, que era até esperado, né? Um problema social, cultural, do comportamento religioso de uma cidade gentílica como Éfeso, que estava influenciando o cristianismo, porque a grande maioria das pessoas ali em Éfeso foram convertidas à fé cristã e traziam, evidentemente, toda a carga do comportamento religioso, cultural e social do mundo gentílico. E em Éfeso havia um culto muito popular, conhecido de todos, um culto a uma deusa, Diana, né? A Diana dos Efésios. Nós temos informações muito específicas de Lucas, quando escreveu o livro de Atos, de como foi conflitante a entrada do Evangelho ali em Éfeso, na Ásia, exatamente porque muitas pessoas estavam se convertendo, houve um avivamento. Pessoas que praticavam feitiçarias traziam seus livros para serem queimados em praça pública, entregando a sua vida a Jesus. E por isso a religião, a deusa Diana dos Efésios, caiu em descrédito, porque muitas pessoas ali se converteram ao cristianismo. O sindicato dos ourives, que se sustentavam e que tinham o seu rendimento do comércio religioso, de vender os nichos da deusa Diana, se juntaram e tramaram como poderia neutralizar esse grupo de pessoas que estavam abalando o mundo e chegaram ali em Éfeso, estavam colocando a religião popular, a deusa Diana, em descrédito e levando a sua profissão à falência. Então eles motivaram um grupo de pessoas e fizeram um motim contra Paulo, contra os apóstolos ali em Éfeso. Por 2 horas gritaram no anfiteatro público enorme que cabiam milhares de pessoas: grande é a Diana dos Efésios, e houve quase que um motim e um linchamento
contra Paulo, as autoridades tiveram que intervir ali, e Paulo detectou que esse costume cultural começou a influenciar o cristianismo, porque as mulheres cristãs agora da igreja começaram a reivindicar uma posição na igreja de liderança pastoral na igreja, e Paulo diz a Timóteo que isso não é uma orientação bíblica, não é uma orientação plausível na igreja de Deus, que Paulo então diz que não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem na igreja, né? E esse ensinar é bom que a gente sempre coloque, porque as pessoas ficam indo além daquilo que a Escritura diz. Ensinar significa pregar. Ensinar e expor a palavra era o ministério dado aos apóstolos, depois aos presbíteros, aqueles a quem Deus separou para esse ministério de exposição da palavra de Deus, de ensino da palavra de Deus. Então, Paulo não está se referindo a ensinos em classe de mulheres ou a escola dominical, porque essas coisas não existiam na igreja do primeiro século. Paulo está ensinando a pregação pública, a exposição da Escritura, que fora dada aos apóstolos. E ele usa o argumento aqui, não cultural, porque algumas pessoas no dia de hoje, no meio da igreja evangélica, diz que, pastor, se o senhor defende esse tipo de princípio, o senhor está defendendo alguma coisa lá do passado, o mundo atual mudou, a mulher hoje tem outro papel na sociedade, ela exerce funções de liderança em governos, em instituições, em altas empresas. Como é que ela não poderia ter espaço na igreja para assumir o papel de liderança e de ensino e de ministério pastoral? E a gente vai mostrar que o apóstolo Paulo, quando defendeu esse princípio, ele não se ateve a questões culturais do primeiro século. Paulo foi buscar o argumento para fundamentar o seu princípio lá na criação de Deus. Quando Deus criou o ser humano, criou primeiro o homem, e deu ao homem a missão e a responsabilidade de responder a ele, Deus. Viu que o homem não seria capaz para dar cabo dessa tarefa, por isso criou uma auxiliadora que lhe fosse perfeitamente adequada, para ajudá-lo no cumprimento da missão a ele confiada. Mas a liderança foi dada ao homem. E quando o apóstolo Paulo usa o seu segundo argumento, quando houve a inversão desse papel, dessas funções lá no Éden, aconteceu o pecado e a queda. Então, por esses motivos da criação, não motivos circunstanciais ou culturais, Paulo estabelece o princípio, ou defende o princípio, né? Deus deu ao homem a responsabilidade de liderar, de conduzir o seu lar. Ele é responsável diante de Deus. Se as coisas derem errado na sua família, Deus vai cobrar do homem. O homem é o sacerdote, é o líder da sua casa. A sua esposa é a sua auxiliadora, aquela que Deus lhe concedeu para estar do seu lado, para que as coisas funcionem bem. E esse é um papel maravilhoso da mulher, né? Em nada diz respeito à posição de superioridade ou inferioridade. A Bíblia está falando de funções, de responsabilidades. E Adão, quando não foi responsável, quando deixou de exercer a sua liderança, permitindo que a mulher tomasse decisões, a queda e o pecado aconteceu. Esse é o argumento do apóstolo Paulo, do qual ele escreve aqui a Timóteo, para ajudar a igreja a não se deixar moldar pelo costume cultural e religioso de sua época, mas estabelecer um princípio de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, e ele entra no capítulo 3, sobre a nomeação ou a escolha de pessoas que aspiram ao episcopado, né? Se alguém aspira o episcopado, a liderança, o sacerdócio, o pastorado da igreja, excelente obra almeja, mas é necessário que ele seja um homem, marido de uma só mulher, que tem uma vida irrepreensível. E então Paulo estabelece as características de uma pessoa que almeja o episcopado. No capítulo 3, fala também sobre o serviço diaconal, o ministério diaconal, o ofício do diácono na igreja.
E então chegamos no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo trata pessoalmente com Timóteo sobre alguns problemas que ele prevê e ele enxerga acontecer nos seus dias, e que isso vai tomar volumes a cada vez mais na história do cristianismo, que é o surgimento de falsos ensinos e o surgimento de falsos ou maus obreiros. E exorta pessoalmente a Timóteo a cuidar do seu coração, para que ele não se torne um obreiro reprovável por Deus, para que ele não sirva como instrumento nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo, para levar muitos ao erro. E aqui nós vemos um problema muito sério que não pode nunca, em hipótese alguma, deixar de ser observado na vida da igreja. Nós que nos debruçamos nos nossos estudos teológicos, temos uma das espinhas dorsais do curso de teologia, a história da teologia, do desenvolvimento da teologia, a história do cristianismo, para observarmos nesses 2000 anos de história, o que se deu e exatamente como os desvios acontecem na igreja, como os falsos ensinos entram na igreja. E se tem alguma coisa que nós observamos no curso da história da igreja cristã, é exatamente a tendência constante de desvios acontecerem na vida da igreja. É por essa razão que os reformadores levantaram a bandeira de que a igreja, uma vez reformada, precisa estar sempre reavaliando a sua trajetória e a sua caminhada, porque há uma tendência humana e caída ao erro. Paulo, então, reserva o capítulo 4 da carta a Timóteo para exortar Timóteo a cuidar da sua própria vida, a exortar Timóteo a ter o devido cuidado para que a igreja não seja estragada por falsos ensinos. E aqui ele nos aponta algumas tendências da sua época que se confirmam na história da igreja e que sempre serão ameaças para a igreja nos dias atuais também. Temos visto com muita propriedade, com muita excelência, as nossas lições de escola dominical, preparada pelo reverendo Leandro, e esse ano muito especificamente falando ou aplicando tudo aquilo que a gente já aprendeu como fundamento nos anos passados, dos desafios que a igreja tem tido nos dias de hoje, e como esses desafios podem se tornar em oportunidades para que ela testemunhe do Evangelho da graça de Deus. Mas, entre esses desafios, e na introdução da lição de hoje, ele toca nesse assunto, ou tocou nesse assunto, o que ele interpreta, na sua exposição do livro de Apocalipse, que foi objeto do seu curso de doutorado em linguística, ele observa que aqueles dragões que se levantam, um do mar e um da terra, ele diz que um daqueles dragões é a própria secularização que marcha contra o cristianismo, é de fato, como a linguagem apocalíptica se estabelece, anticristã ou anticristo, vai contra os valores do cristianismo, vai contra os valores de Deus e se arma de forma tal nas estruturas governamentais e sociais que pressionam a igreja. E nós experimentamos isso nos nossos dias. Vivemos momentos muito difíceis para lutar e sustentar valores éticos e cristãos no mundo que não quer isso. Mas, por outro lado, ele fala sobre o outro dragão, que é talvez um inimigo silencioso, ou um inimigo que se acomoda com mais facilidade, que é a falsa religião dentro do cristianismo. Não são ameaças que vêm de fora. O secularismo vem sim de fora, mas a segunda ameaça, o segundo dragão, ele nasce de dentro da igreja, e Paulo está aqui preocupado com isso, e gasta um capítulo todo para instruir Timóteo, adverti-lo a observar isso, porque é sua responsabilidade cuidar da sua própria vida para que ele não se desvie, porque ele carrega em si um coração caído e pecador. Mas também cuidar da igreja, para que não permita que esses erros ataquem a igreja e enfraqueçam a igreja na missão que lhe fora confiado. Então ele começa o versículo 1 do capítulo 4, ora, o Espírito Santo,
afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Haverá uma tendência de apostasia, de abandono da fé. Não entendam apostasia aqui como sendo as pessoas saírem do convívio cristão ou do meio cristão para o mundo, porque não é necessariamente essa a preocupação de Paulo, e você vai ver no decorrer da sua exposição aqui. Apostatar da fé é você se desviar da sã doutrina, no conceito de Paulo. É você abraçar ensinos, né, que ele bem coloca aqui, que ele atribui a demônios. Não que demônios venham ensinar essas coisas aos cristãos, mas que por trás de todo desvio teológico, de toda heresia, de toda falta de zelo e cuidado com a doutrina, com a verdade de Deus, há Satanás tentando semear no meio da igreja o erro, para que cristãos continuem cristãos, mas com fé não baseada nos ensinos da palavra de Deus. Que essas coisas entrem como tradição, como costume, de forma tal que não cause nenhum choque na igreja. E Paulo percebe isso. Essa apostasia que levarão alguns a se desviarem da verdade de Deus, é fruto ou causado por espíritos enganadores e por ensino de demônios. Aqui são coisas sinônimas que o apóstolo Paulo usa. Esses espíritos enganadores são demônios que vão ensinar, que vão introduzir, que vão tentar vituperar ou adulterar as verdades do evangelho da graça de Deus revelada ao homem. Isso é feito, isso tem eco, isso reverbera por causa de pessoas que são hipócritas e falam mentiras. E aqui Paulo está se referindo agora aos obreiros, aos ministros, pessoas que se deixam levar por alguma motivação ou outra que não zelo pela verdade de Deus. Nos nossos dias nós poderíamos dizer que o pragmatismo é alguma coisa que tem seduzido muitos pastores. O resultado de um ministério pungente, ou de frutos, ou de números, ou de estatísticas, muitas vezes tem conduzido ministros do Evangelho a adotarem essas coisas, porque elas dão um resultado aparente, um crescimento imediato, números. E isso lhes enche os olhos, e isso como que confirmam o seu ministério como algo bom e de sucesso. Nós vimos aqui, quando recebemos o curso de evangelismo pessoal da APECOM, nessa quinta e sexta-feira, que por sinal foi uma bênção de Deus na nossa vida como igreja, a exposição de qual deveria ser o motivo do crente ou da igreja para evangelizar, a exposição de João capítulo 6, pelo pastor Samuel Vitalino, algo magnífico, maravilhoso, quando as multidões se ajuntam, quase 20 mil pessoas para ouvir Cristo por causa dos sinais que ele realizava, por causa da multiplicação dos pães. E quando ele começou a pregar o evangelho, as pessoas foram se retirando, a ponto de ficar somente no final os 12 apóstolos. E ele perguntar aos 12 apóstolos: vocês também querem ir embora? Quando o evangelho é pregado, parece que isso não atrai a atenção das pessoas, porque os homens pedem sinais, buscam conhecimento. Mas quando a loucura do evangelho é exposta, parece que isso não atrai as pessoas. E de fato, o apóstolo Paulo está preocupado com Timóteo, preocupado com a igreja, e chama a atenção de Timóteo com relação a essa tendência de Satanás por trás da igreja, por trás dos ministros, assediando os ministros de Deus, para que eles possam, motivados por hipocrisia, motivados por falarem mentiras, ou seja, não a verdade do evangelho, que faz com que eles cauterizem a sua própria consciência, diz Paulo, que leva muitas pessoas ao erro,
a apostatarem da fé ou abraçarem uma fé que não é a fé evangélica, que não é a fé no evangelho da graça de Deus, da verdade de Deus. Nós ouvimos nos nossos dias atuais uma tendência, muitas vezes, que diz que uma igreja que preza por doutrina é uma igreja fria, né? Graças a Deus a gente tem visto que uma igreja que preza por doutrina não é uma igreja que cresce, né? E graças a Deus a gente vê igrejas crescendo, a gente vê a igreja do São José do Belmonte crescendo, a gente vê igrejas sérias que têm comprometimento com a palavra de Deus, a igreja do pastor Arival, uma pessoa zelosa pela palavra, um modelo de plantação de igreja, de pujante crescimento, né? São igrejas de pessoas que zelam pela verdade, mas que crescem e que investem no reino e que têm amor e paixão para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado e conhecido no mundo. Louvamos a Deus por isso. E as pessoas, a tendência que a gente ouviu, que é uma igreja que zela pela doutrina, é uma igreja fria, né? E o apóstolo Paulo vai dizer aqui para Timóteo que essa é um dos ensinos de demônios. Enfraquecer a igreja na sua pureza doutrinária, na sua firmeza com relação à palavra de Deus, porque uma igreja que não zela pela palavra de Deus é uma igreja vulnerável. Nós vimos aqui, quando expomos para vocês Atos capítulo 6, quando um problema aparentemente inocente surge na igreja, porque a igreja estava crescendo e se multiplicando de forma avassaladora, então começa a haver murmuração, queixas, competições entre grupos na igreja, começa a haver preconceitos, predileções na igreja, porque na distribuição diária dos alimentos para as pessoas necessitadas, as viúvas helênicas estavam sendo desprezadas ou preteridas, e as viúvas judias ou nativas lá de Jerusalém, lá de Israel, estavam tendo preferências. As cestas que distribuíam para elas eram mais rechonchudas, mais abastadas, enquanto a outras eram menos preocupadas com coisas de qualidade. E houve queixa, houve murmuração entre irmãos, houve desentendimento, e então as pessoas levam para os apóstolos esse problema para que eles resolvam, e os apóstolos, com discernimento de Deus, percebem que aquilo era uma estratégia satânica para enfraquecer a igreja. Não os problemas que estavam acontecendo, mas a tentativa de desviá-los da missão que Deus lhes confiou, que era a oração e o ensino da palavra de Deus. Porque se eles se lançam aqui a servir às mesas, como eles mesmos dizem, nós vamos ter que negligenciar a pregação e a exposição da Escritura. E com isso, o diabo tentava distraí-los da sua função, e consequentemente, a médio e longo prazo, aquela igreja seria enfraquecida. O maior problema das igrejas dos nossos dias hoje é a falta de um ensino sério e comprometido com a palavra de Deus. É a exposição séria da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o fundamento da igreja, a única regra de fé e prática. E se uma igreja não conhece a palavra, se não é exposto a essa igreja com fidelidade à palavra, a igreja é uma igreja enfraquecida, não madura espiritualmente e, consequentemente, vulnerável a todo ataque do diabo, a todo vento de doutrina, expressões neotestamentárias que fala dessa intenção de Satanás para enfraquecer a vida da igreja. Dois desses ensinos que estavam sendo, vamos dizer assim, nascendo naquele momento ali, que tomam proporções avassaladoras ao longo da história, Paulo cita. Primeiro é o ensino da proibição do casamento. Ele diz no versículo 3, esses homens, motivados por hipocrisia, que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, proíbem o casamento, né? E durante a história do cristianismo, a gente vai perceber que como se solidificou esse conceito pagão grego, porque vem da filosofia grega esse conceito. Os gregos pensavam que a relação sexual, o casamento, distraía o homem na busca pelo conhecimento. E por isso,
eles de certa forma desprezavam a mulher e não davam a ela um papel de destaque, porque é como se a mulher fosse criada para distrair o homem na busca do conhecimento da divindade. Os filósofos gregos pensavam assim. Isso influenciou o cristianismo dos primeiros séculos. Isso levou o cristianismo a estabelecer o dogma do celibato, porque pensavam os primeiros cristãos dedicados à verdade de Deus, se o filósofo grego abre mão do prazer de um casamento, de ter uma esposa ao seu lado, porque nós agora cristãos, que buscamos nos aprofundar no conhecimento da verdade de Deus, né, vamos então também casar e perder esse foco da nossa vida? Então começou a entrar esse conceito no cristianismo, que um homem de Deus, que se dedica às coisas de Deus, um sacerdote, ele não deveria casar-se, porque a sua dedicação e vocação exclusiva era a busca da verdade e do conhecimento de Deus, a comunhão com Deus, para poder então conhecer os seus mistérios e ensinar assim ao povo. Então, se o filósofo grego abria mão de prazeres menores, porque nós que conhecemos essa verdade vamos então não fazer isso, né? E aí você entende o conceito no catolicismo medieval, antigo e medieval, de que na sexualidade há alguma coisa de suja ou de pecaminosa. É um prazer, mas um prazer não excelente, né? Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e lhes uniu, e aprovou isso, que tudo que Deus faz é bom, mas havia essa tendência, esse ensino de dizer que para ser uma pessoa de fato consagrada, a pessoa teria que abrir mão do casamento ou de prazeres menores ou carnais. O apóstolo Paulo muitas vezes é citado como exemplo disso, como um homem que não casou, e de fato ele não casou, mas não casou não porque ele tinha um conceito errado de sexualidade, ele não casou por uma opção consciente. O ministério e a vocação de Paulo era ser apóstolo dos gentios. Ele teria que rodar o mundo plantando igrejas, formando liderança, treinando pessoas. Eu não podia, pensa Paulo e raciocina ele e dialoga ele em algumas das suas cartas, tomar uma mulher por esposa e ter filhos, porque o meu compromisso como marido é com minha família em primeiro lugar. Eu não poderia sair ao mundo e abandonar a mulher e os filhos em casa. Então, por causa do ministério, por causa da minha vocação específica, de ser um apóstolo aos gentios, de rodar o mundo para anunciar a Cristo, de plantar igrejas, eu não posso me casar. É uma questão lógica de Paulo. Agora, quando o mesmo apóstolo Paulo, aqui nessa mesma carta escrita a Timóteo, fala sobre o estabelecimento de pastores locais para instruir a igreja, para pastorear a igreja, ele diz: é indispensável que ele seja casado, marido de uma só mulher, que tenha uns filhos crentes, que governe bem a sua própria casa. É necessário, diz Paulo no capítulo 3, no versículo 2, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, que crie os seus filhos debaixo de disciplina e seja modelo de família para a igreja. Paulo nunca pregou o celibato. Paulo está então reagindo aqui a Timóteo, que esse tipo de ensino não é de Deus, não é bíblico, não é da palavra de Deus. Exigir proibição de casamento é alguma coisa completamente contrária ao plano original de Deus. O próprio Jesus certa vez falou que isso acontece por opção de uma pessoa ou outra por causa do ministério, e isso não cabe, todo homem não é capaz ou competente para isso. Que Deus criou o ser humano com aptidão ou com desejos sexuais para ser suprido numa relação de casamento e de compromisso. Isso é natural. Que Deus pode suprir, né, ou limitar essa libido numa pessoa que ele vocacionou como Paulo para um determinado ministério específico.
Também o apóstolo Paulo traz outra ideia ascética e rigorosa de religião que proibia a abstinência de alimentos, de determinados alimentos. Aí uma influência do judaísmo dentro do cristianismo, quando traz ou exige dos gentios o mesmo tipo de comportamento seletivo acerca de determinados animais que a lei proibia que os judeus comessem, com o intuito apenas de ensinar aos judeus que da religião havia coisas puras e coisas impuras, e que eles tivessem um discernimento sobre essas coisas, mas que isso não se aplicava à igreja gentílica, que não se podia exigir alguma coisa que era cerimonial da lei no Antigo Testamento como uma obrigação moral. É muito clara essa questão no Antigo Testamento, que havia leis cerimoniais, que havia leis políticas e sociais no Pentateuco, e que havia lei moral de Deus, essa sim para todo homem absoluta, mas nesse caso aqui, era uma questão cerimonial de Israel, que não poderia ser exigido de todos os homens. E o argumento de Paulo aqui é óbvio. Paulo tem o discernimento, a consciência de que Deus proibiu a Israel de praticar, de comer determinados alimentos por causa de uma questão cerimonial tão somente. Ele diz que aqui, aqueles homens que proíbem a abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então não tenha nenhuma dificuldade, meu querido, de comer uma costelinha de porco, de comer uma galinhazinha cabidela, porque isso não nos cabe. Era uma questão cerimonial para Israel, e uma religião que sustente isso, que coloque isso como um padrão proibitivo, diz Paulo com muita clareza, não vem de Deus, é ensino de demônio, é desvio do verdadeiro evangelho para coisas que são secundárias. Então não fique constrangido com isso, tenha a sua consciência tranquila pelo ensino da própria palavra de Deus. Leve em consideração um princípio hermenêutico claro, que todo o texto mais antigo, no Antigo Testamento, onde Deus está escrevendo especificamente para Israel, e alguns aspectos cerimoniais dessa escrita, é interpretado à luz das cartas doutrinárias do Novo Testamento, quando interpreta de forma correta o sentido que está lá no Antigo Testamento. Quanto mais luz se tem, né, mais percepção de interpretar de forma correta aquilo que está sem muita luz lá atrás. A revelação de Deus, ela foi progressiva, ela foi sendo entregue passo a passo. Nós estamos aqui acho que no ápice do Novo Testamento, no momento do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo é a figura que Deus escolhe para doutrinar a igreja, e escreve dos 27 livros do Novo Testamento, 13. E ele está aqui, então, lançando luz sobre esse ensino cerimonial do Antigo Testamento. Como apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, interpretando aquilo que era sombra no passado, dando clareza no presente. Então não tenha constrangimento ou qualquer dúvida com relação a isso. Posto isso, caracterizando esses falsos ensinos que desviam a igreja do seu foco principal, que é a verdade do Evangelho da graça de Deus, o apóstolo Paulo exorta, particularmente aqui a Timóteo, a partir do versículo 6, dizendo a Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é que Timóteo nunca deveria se esquecer, enquanto ministro, enquanto pastor, de que a igreja sempre será atacada por esses riscos, ou por essa tendência de ensinos que por trás de homens com hipocrisia e de homens que
falam mentiras porque têm cauterizado a própria consciência, e esses homens são ministros do Evangelho. Eles são, de certa forma, influenciados, ou inspirados, ou conduzidos, ou motivados por espíritos enganadores e ensino de demônios, que desviam a igreja do seu foco principal pelas coisas secundárias, que fortalece ou coloca como principal coisas que não são principais, como celibato, opção particular de não casar por causa do ministério, coloca isso como exigência a todo ministro, ou que uma questão particular ou cerimonial do Antigo Testamento é colocado como principal, que eles se abstenham de determinados alimentos. Isso é secundário, e eles colocam como coisa principal. Desvia a igreja do seu foco, expõe essas coisas. Não esqueça que a igreja sofrerá esse ataque. Advirta a igreja, alerte a igreja, exponha essas verdades aos irmãos, e assim você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, um bom ministro, segundo Paulo, é alguém que é alimentado das palavras da fé e de uma boa doutrina, de um bom fundamento bíblico e teológico, consistente, sólido, para levar a igreja a uma base sólida, a maturidade, a ser uma igreja saudável, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. É uma expressão que Paulo sempre usa para a insistência constante, judaizante, de pensar em genealogias e coisas sem fim. Exercita-te pessoalmente na piedade. Você precisa, o ministro precisa, o crente precisa desenvolver uma vida pessoal com Deus em oração e devoção, o que a Bíblia chama de piedade, uma vida piedosa diante de Deus. Ou seja, não se concentre, Timóteo, tão somente nas questões racionais ou teológicas, no sentido de que sejam só teóricas ou discursos teóricos. Seja um homem de vida piedosa profunda com Deus, exercite-te nisso, pois da mesma forma que uma pessoa precisa exercitar o seu corpo para se manter saudável, um crente precisa se exercitar espiritualmente para se manter saudável e profundo, e não adoecido na sua fé. E ele faz aqui então uma comparação entre o fator exercício físico e espiritual. Eu já estou a uns 15 quilos acima do meu peso ideal, né? E consequentemente a gente já começa a ter alguns problemas de saúde, evidentemente, as taxas alteram, né? O colesterol sobe um pouquinho, e a gente começa a procurar o médico vai dizer, olha, você está vivendo uma vida muito sedentária, e você precisa fazer exercício físico para se manter saudável. Precisa perder, né, esse excesso de peso para viver uma vida tranquila, até mesmo, e aí o meu cardiologista aqui, né, é o Dr. Tony, lá da Igreja das Graças, o Nelson, né, Dr. Nelson, nem sabia que ele tinha esse nome, conheço ele por Tony, e Cláudio, você é ministro do Evangelho, não negligencie isso na sua vida, você precisa estar saudável para poder manter a igreja e manter-se no ministério. Paulo faz essa comparação com Timóteo. Paulo não está desprezando o exercício físico, ele está dizendo que o exercício físico é tão importante para o corpo, mas diante do exercício espiritual, não tem como comparação, ele diz, porque o exercício físico é proveitoso, mas proveitoso para essa vida aqui. Nós somos mordomos do corpo que Deus nos concedeu e precisamos ter cuidado com ele. Evidentemente, uma alimentação balanceada, uma vida saudável, precisamos disso. Se negligenciarmos essas coisas, Deus nos pedirá conta disso. Agora, diante da necessidade de se exercitar espiritualmente, não há o que comparar. Da mesma forma, e aí eu retomei as atividades físicas, estou há 2 semanas numa academia, difícil demais, às vezes para levantar de manhã, para ir à academia, Deus sabe de como é difícil, né? Do corpo dolorido, de retomar o pique, né?
Como é difícil. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Quando nós também nos sentimos difíceis e pesados para começar a entrar em forma espiritualmente, a disciplinar a nossa vida, priorizar a oração. Como é difícil a gente reservar tempo para estar diante de Deus, da sua palavra, para gastar tempo orando, exercitar a sua espiritualidade para fortalecer-se espiritualmente. Paulo está falando sobre isso a Timóteo. Exercita-te, Timóteo, pessoalmente na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouco, mas a piedade é proveitosa para muito. Por quê, diz Paulo? Porque ela tem a promessa dessa vida que agora é e da que há de ser. Você se exercitando na sua espiritualidade, na sua piedade, você vai crescer espiritualmente, você vai amadurecer espiritualmente, e você vai ser cada vez mais útil na mão de Deus, nesta vida e na vida por vir. Mas o exercício físico se limita a esta vida. A palavra de Deus é fiel e é digna de toda aceitação. Por isso, fundamente a sua vida na palavra, fundamente a sua espiritualidade na palavra. É para esse fim, diz ele no versículo 10, que nós labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, ou a salvação de Deus é capaz para salvar a humanidade, mas exclusivamente os fiéis, aplicada na vida dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Essa é a missão que eu te coloco. Expõe estas coisas, exercita-te numa vida piedosa e ordena e ensina à igreja essas coisas. Essa é a tua responsabilidade, Timóteo, para combater a fragilidade da igreja e os ataques do diabo, usando ministros sem zelo pela verdade, motivados por coisas que não agradam a Deus, que falam mentira, que endureceram a própria consciência, porque têm objetivos outros que não o zelo pela verdade de Deus. E no versículo 12, vai aqui uma exortação pessoal a Timóteo. Era um jovem ainda, pastor. Na frente de homens como Paulo, Timóteo não tinha visibilidade ou a credibilidade necessária. Timóteo desenvolveu a sua vida como ministro à sombra de Paulo. E aqui o apóstolo Paulo está fugindo, está sob ameaça, sob perigo, e coloca Timóteo com essa responsabilidade de chegar na igreja de Éfeso e exortar os pastores maduros da igreja de Éfeso que estavam levando a igreja a erro, que endureceram a sua própria consciência, e Timóteo se sente inseguro. A credibilidade de Timóteo é posta em xeque. Quem você é? Você é um jovem. Como você acha que pode chegar aqui e exortar a gente dessa maneira? Por isso o valor da carta de Paulo é uma autorização apostólica para Timóteo pregar ousadamente, para que ele não se intimide. Eu estou falando em nome do apóstolo Paulo, e ele diz aqui no versículo 12, Timóteo, não permita, não deixe que ninguém despreze você pela tua pouca idade, pela tua juventude. E Paulo diz a Timóteo, como é que ele vai reverter esse quadro de desconfiança a seu respeito? Não deixe, não permita que ninguém despreze a tua juventude, a tua mocidade, a tua pouca experiência, né? Ao contrário, não permita que as pessoas te desprezem, torna-te padrão dos fiéis. Esse é o seu papel, é a sua responsabilidade, conquistar a confiança das pessoas, se tornando modelo para as pessoas, se tornando padrão de vida para as pessoas. No que você tem que se tornar padrão para os fiéis, Timóteo? Se torne padrão na palavra. E aqui a ideia é no ensino fiel à Escritura. Exponha com fidelidade a Escritura, que você ganhará o respeito das pessoas, dos fiéis.
mesmo que outros ministros estejam questionando você diante das pessoas ou tentando desacreditá-lo, pregue a palavra com fidelidade, pois a pregação da palavra com fidelidade vai mostrar com que vai fazer com que você se torne padrão para as pessoas. Se torne um padrão dos fiéis no seu procedimento, na conduta da sua vida, na coerência com aquilo que você ensina, com o seu procedimento, se torne padrão dos fiéis. Se torne padrão dos fiéis no amor que você demonstra, no cuidado com as pessoas. Se torne padrão dos fiéis nas suas convicções, na sua vida de fé. Se torne padrão dos fiéis na pureza, no trato com as outras pessoas. E aqui você vai ver Paulo orientar Timóteo a como Timóteo deveria lidar com os homens experientes e mais idosos da igreja, com as mulheres mais experientes e idosas da igreja, com os jovens, com as moças da igreja, né? Você vai se tornar padrão para a igreja quando você cuidar da sua fidelidade com relação à palavra de Deus, do seu procedimento, do seu amor com relação à igreja, da sua fé e na pureza com que você conduz a sua vida. Assim que você vai se tornar padrão e não permitir que as pessoas desprezem a sua juventude. Até a minha chegada, e aqui Paulo esperava ir a Éfeso e encontrar com Timóteo. Aplica-te, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. A leitura aqui não é a leitura de livros, não é? A leitura aqui é a leitura pública da Escritura. Lembre-se que Paulo não está escrevendo com a mente de hoje, você não tem livros assim, não é essa a questão. A leitura pública da Escritura era o que era feito pelos apóstolos naquela época. As cartas circulares do apóstolo Paulo, os evangelhos que estavam tomando conta das igrejas, e você vai ter que entender um pouquinho isso, como isso acontecia. Não havia imprensa, não havia gráficas, não haviam publicações, haviam manuscritos. E você imagina, uma carta que Paulo escreveu a Timóteo não era de conhecimento de outra pessoa que não Timóteo. Agora, começou a ser do conhecimento da igreja em Éfeso, porque Timóteo lia a carta do apóstolo Paulo e começava a expor a carta do apóstolo Paulo. Então, aplica-te a isso. Leia publicamente a Escritura do Antigo Testamento e do Novo Testamento que já rodava e existia. As igrejas da Ásia e de toda a Europa, né, de Colossos na Ásia, de Tessalônica, de Filipos, lá na Macedônia, da Acaia, em Corinto, em Atenas, em Roma, né, e lá na região hoje Palestina, as igrejas de Antioquia, a igreja de Jerusalém, as igrejas espalhadas por aquela época, elas começavam a copiar as cartas que Paulo escreveu lá para Roma, que Paulo escreveu lá para Macedônia, que Paulo escreveu para Acaia, que Paulo escreveu para a Ásia Menor, e essas cartas começaram a circular na igreja. E se multiplicaram cópias manuscritas dessas cartas. Foi assim que o Novo Testamento começou a ser espalhado e conhecido pelas igrejas do mundo daquela época. Isso durou mais ou menos 3 séculos, para que cada igreja começasse a ter a coleção dos documentos que o apóstolo Paulo escreveu, que o apóstolo João escreveu, que Lucas escreveu. Então eles começaram a colecionar isso. E nem todas as igrejas tinham ainda todos esses documentos, mas com o tempo passou a ter o uso, a leitura pública, o conhecimento desses ensinos à igreja. Aplica-te a isso, para que a gente não ocupe o púlpito da igreja com fábulas profanas e de velhas caducas. Ensina a palavra, prega a palavra, leia publicamente, exorte a igreja e ensine a igreja essas verdades de Deus. Essa é a exortação de Paulo a Timóteo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Você foi separado por Deus para ser pregador do Evangelho, para ensinar essas verdades de Deus. Faça isso, aplica-te a isso, exorta e ensina a igreja. Esse
esse dom que foi te dado, te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E também não entenda presbitério aqui como o nosso sistema hoje. Presbitério era o conjunto dos presbíteros de uma cidade, que ordenaram Timóteo ao ministério. Copiamos isso e nos estabelecemos como igreja nesses princípios hoje em nossos concílios. E aí vai uma exortação final para Timóteo, no versículo 15 e 16, medita estas coisas, Timóteo, reflita sobre isso que eu acabo de falar com você, seja diligente na aplicação dessas coisas para o teu progresso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E uma palavra final, e uma exortação final, tenha cuidado de você mesmo, tenha cuidado do seu próprio coração, cuide da sua vida pessoal diante de Deus. Todos nós carregamos uma natureza caída, pecadora. Nunca se esqueça disso, e aqui vai um conselho para todos nós. Meu irmão, mesmo regenerados por Cristo Jesus, mesmo conhecendo a graça de Deus, nós podemos ser pessoas que é levada pelo diabo para causar algum prejuízo à igreja e até mesmo nos perder na nossa fé e apostatar de uma fé verdadeira, mesmo dentro da igreja. Paulo não esquece de dizer isso a Timóteo, é um filho amado. Paulo tem certeza da sua vida com Deus, da sinceridade da sua fé, a mesma que habitou na sua mãe, na sua avó, e também habita em você. Mas tenha cuidado, Timóteo, do teu coração. Não relaxe, não negligencie com a sua vida espiritual. Satanás é astuto. Nós carregamos uma natureza rebelde, pecadora, caída. Cuida de você, cuide da sua vida. Por isso que Paulo diz, exercita-te na piedade. Desenvolva uma vida com Deus com transparência, com sinceridade, porque temos um coração pecador e rebelde. E uma tendência de justificar erros, de cauterizar a consciência. Cuida do teu coração, cuida de ti mesmo, para que você possa depois cuidar da doutrina, para que você possa ensinar com coerência, com fidelidade. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É a palavra de Paulo e que traz aplicações para a nossa vida. E eu queria então, meu querido, perguntar a você algumas coisas que o texto nos chama a atenção. Será que nós temos cuidado de fato com a verdade de Deus e temos zelos pela verdade de Deus? Sabe, vivemos nos dias de tanta pluralidade teológica, onde a gente diz que não, porque a pessoa confessa uma fé em Cristo, mesmo que uma fé generalizada, é aceito. Mesmo que ensine heresias e desvios sérios. E veja bem como a exortação de Paulo, o conteúdo da exposição desse capítulo é Timóteo, isso são ensinos de demônios para enfraquecer a igreja. Exorta essas pessoas. Por isso eu te deixei aí em Éfeso, para exortar a certas pessoas que não ensinem outra doutrina, que não o evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque isso vai enfraquecer a igreja, vai levar muitos a apostatarem da fé verdadeira, e vai ajuntar um grupo de pessoas que se acham salvos, mas que na verdade praticam um outro evangelho que não de Cristo Jesus. Cuide de você mesmo, e cuide da doutrina, porque a estratégia de Satanás é levantar esse dragão com uma falsa religião cristã dentro do cristianismo. Que a gente não perca isso de vista. São várias vezes que Paulo diz, ensina, ordena essas coisas, medita sobre essas coisas, ser diligente sobre isso, porque o cristianismo, a igreja de Cristo, a religião verdadeira, vive sob ameaças de uma falsa religião dentro dela. Eu fico preocupado. Esses dias eu estava refletindo sobre isso. Nós levantamos uma voz com muita facilidade para questionar o cristianismo medieval, do qual o movimento da reforma se levantou, dizendo que a igreja precisa rever os seus conceitos, porque ela
ela tomou como verdade um bocado de tradição. E hoje praticava uma fé que ia de encontro à Escritura. Eu acho que nós sempre devíamos ter coragem para questionar as nossas tradições. Tradições denominacionais. Tradições evangélicas e protestantes. Se elas têm fundamento na Escritura. Porque existem coisas que são circunstanciais e que são possíveis como um método para que a gente se organize, se edifique, ou até mesmo cresça e desenvolva. Mas essas coisas são secundárias, elas não podem se tornar espinha dorsal de uma igreja. Porque a única regra de fé e prática que nós temos, e isso nós sustentamos, é a palavra de Deus. E que todos os costumes, todas as tradições que nós temos, precisam ser revistos pela palavra de Deus. E muitas vezes é difícil nos desarraigarmos de tradições. Que Deus possa nos abençoar, sermos um povo corajoso, um povo zeloso e um povo cuidadoso, para tomar conta da nossa própria vida e do nosso próprio coração, mas zelar também pela verdade de Deus e pela doutrina. Ouvir o eco do apóstolo Paulo escrevendo, falando aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, quando Lucas registra em Atos 20 e 28, tenham cuidado, atendei por vós e atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A nós, os pastores, presbíteros, pesa sobre os nossos ombros algo que vai muito além da nossa própria vida pessoal. Nós temos que cuidar da nossa vida, porque nós fomos chamados por Deus para cuidar da vida da igreja. E esse é um conceito que não é só para o pastor e para o presbítero. Ninguém em sã consciência vai dizer que não é responsável pela vida e a saúde espiritual do seu irmão. Todos nós, a Bíblia diz aqui, devemos pastorear-nos uns aos outros. Todos nós seremos culpados se vemos um irmão caminhar para o erro e não correr para socorrê-lo ou para tirá-lo do laço do inimigo. Todos nós temos responsabilidades por nossa própria vida e pela vida da igreja, pelo bem da igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre o nosso coração sua graça e favor nessa noite, e que a gente tenha, como diz a palavra de Deus aqui, como digna de inteira aceitação essas exortações da palavra de Deus para a nossa vida. Vivemos dias difíceis no evangelicalismo contemporâneo, onde tudo é permitido, onde assumir posições sérias com relação à verdade é coisa antipática e não muito aceitável. Isso dentro e fora da denominação que nós fazemos parte. Temos que ter coragem, cuidado e zelo pela palavra de Deus e pela verdade de Deus, para o bem da igreja e para a frustração das intenções do inimigo e do diabo contra a sua igreja. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós graça e favor nessa noite. Vamos orar a Deus, colocar a nossa vida diante dele nesse momento agora. Antes de orarmos, vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino que está aqui, o 107, ao pé da cruz. Vamos entoar esse hino ao nosso Deus com esse espírito